Oi, meus amores do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu quero saber quem é que está aí, coloquem aí nos comentários. Quero saber quem está presente na aula da tia Dani, ó. E tem que dar um like na aula, porque eu vou ficar conferindo quem é que está acompanhando, quem é que está participando, que o número de like dessas aulas está lá embaixo, viu? Eu quero que vocês deem like no vídeo. Então vamos lá começar o nosso momento de mandar beijinho. Será quem é que vai ganhar beijo hoje? Sabia, gente, que tem 3 meninas lá no ArteSeb, na sala do quarto ano A, que elas têm um primeiro nome igual. Sabe quem é? As 3 Marias. A Maria Clara, a Maria Júlia e a Maria Emanuela. E é para as 3 Marias que eu vou mandar beijinho hoje, ó. Um beijo, meus amores. A tia está com muitas saudades de vocês. E não para por aí não, ainda tem mais beijinho por aí, olha só. Eu vou mandar um beijo para o Miguel, para o Pedro e ainda tem mais um, será quem é? O Matheus! Beijinho para vocês, meus amores! Então, meus amores, ó, hoje nesta linda segunda-feira já estou aqui caracterizada com meu look de festa junina. E aí, vocês gostaram da nossa abertura do Projeto Junino de sexta-feira? Pois é, gente, pois foi maravilhoso o nosso projeto. Espero que você participe também, viu? Então vamos lá, deixa eu me ajeitar aqui o meu look e vamos começar. Meus amores, o nosso conteúdo de hoje é um conteúdo muito importante. Nós vamos falar sobre os povos africanos. Porque nós sabemos que o Brasil ele é formado por vários povos, não é? Nosso país é muito rico culturalmente. É formado por indígenas, por africanos, pelos portugueses, entre outros imigrantes que vieram para cá, para a nossa terra maravilhosa. E aí nós vamos falar hoje sobre um povo que teve uma grande importância na nossa formação, né? Que é o povo africano. E aí, antes de falar como que eles chegaram aqui no Brasil, nós vamos relembrar algumas coisas que nós já trabalhamos lá no nosso caderno 1. Então, nós sabemos que os portugueses faziam grandes viagens, não é? E eles visitavam vários lugares. Um desses lugares era o continente africano, e aí nós falamos lá no nosso caderninho 1 sobre esse assunto. Lá no continente africano existe um povo que tem uma cultura bem diferente, eles não pensam todos iguais, cada lugarzinho tem sua cultura, tem a sua paisagem, tem o seu modo de viver. E aí nós vamos falar sobre 2 povos africanos que têm uma história muito legal, então vamos prestar atenção? Eu quero que a gente observe primeiro esse mapa aí na tela. Então, vamos observá-lo, prestem bastante atenção, olha só. No século XV, né, que eram as épocas das navegações, vocês lembram que nós já estudamos que nessa época os portugueses, eles navegavam aí o mundo inteiro, não é? Praticamente. Então, vamos lá. Esses 2 povos que eu vou falar sobre eles hoje, eles habitavam o continente africano e fizeram contato com os portugueses, que eram os povos bantus e os povos sudaneses. Então, esses 2 povos serão os povos que nós vamos estudar hoje, viu, gente? Observe aí no mapa as áreas em que eles ocupavam lá no continente africano, ó, veja bem. Tudo que está pintado de roxo aí no mapa, no continente africano, se refere à ocupação dos povos sudaneses. Ó, vejam aí, eles estão entre o Trópico de Câncer e mais ou menos perto da linha do Equador. Então, essa região aí era a região dos povos sudaneses. E aí nós temos também a ocupação dos povos bantus, então aí um pouquinho acima da linha do Equador, até abaixo, né, do Trópico de Capricórnio, quase lá no finalzinho já do continente, nós temos a área de ocupação dos povos bantus. Vejam que eles ocupavam grande parte da África. E esses povos, eles são muito importantes por isso, justamente por essa grande área de ocupação em que eles atuavam. E aí agora vamos entender um pouco mais sobre esses povos. Então vamos falar um pouquinho de um de cada vez.
Então vamos conhecer um pouquinho sobre os povos bantus. Os povos bantus, né, eles eram formados por pessoas que falavam a mesma língua e pertenciam à mesma etnia. Eles eram divididos em 2 subgrupos. Então nós tínhamos os angola-congoleses e tínhamos também os moçambicanos. Esse grupo de pessoas, esses subgrupos, eles se espalharam por meio de movimentos de migração. Migração é quando a gente está num lugar e vai para outro, né? Então a gente vai se movimentando, se mudando. Por exemplo, a tia Dani está aqui em Imperatriz e vai lá morar lá em São Luís. Então é um movimento de migração. E era isso que eles faziam. Eles iam migrando e iam se espalhando pelo continente africano. Como os povos bantus, eles migravam muito, né? Viajavam muito, eles acabavam adquirindo outras culturas de outros povos e até influenciando também outros povos por meio da sua cultura. Eles formaram grandes reinos, organizaram reinos importantes, inclusive um deles é o Reino do Congo, já que eu falo sobre ele. E aí os povos bantus, eles ficaram muito conhecidos por suas técnicas em metalurgia, que é o manuseio de metais, né? Transformar metais em outros instrumentos, e também no comércio do ouro e do marfim. O Reino do Congo, ele começou a ser formado por alguns povos bantus, né, que eles se migraram, eles viajaram lá para as regiões do Rio Congo, lá no continente africano, entre 300 a 100 anos antes de Cristo. E aí eles se localizaram nessas terras que eles consideraram muito boas, e esse império, né, esse reino, na verdade, ele foi crescendo com o passar do tempo. E aí quando chegou lá no século XV, que foi a época em que os portugueses descobriram a América, e aí esse reino, nessa época do século XV, já dominava muitos territórios, já era um grande reino. E esses povos, né, os povos bantus e as pessoas que pertenciam ao Reino do Congo eram povos que tinham uma técnica muito boa de manuseio de metais, como eu falei para vocês. Então eles faziam com metais armas, faziam também armas tanto para caça, né, como para guerra, porque como era um reino, naquela época existiam muitas guerras, então eles precisavam ter um modo de se defender. E aí eles também preparavam alguns instrumentos para trabalhar no campo, que era muito bom para eles. Além disso, eles fabricavam vários produtos. Um exemplo disso é esse bonequinho aí, essa escultura. Esse bonequinho aí, na verdade, é uma estátua funerária feita de barro, encontrada em Gana entre os séculos 6 a 14. Então vejam aí, gente, que muitos objetos que eles produziam, né, eram artísticos e muitos outros também eram apreciados por vários outros povos. Agora nós vamos falar sobre os povos sudaneses. Vamos falar sobre eles, sobre quem eram essas pessoas. Gente, há muito tempo atrás, lá no passado, tinha um lugar que ele ficava localizado lá entre o deserto do Saara. Vocês lembram do deserto do Saara, que é o maior deserto? Pois é, então entre o deserto do Saara e entre algumas florestas africanas, ficava no meio um povo, um lugar que era chamado Sudão, né? E aí esse nome Sudão, ele significa negro em árabe. E aí as pessoas que viviam nessa região e ainda hoje que vivem lá são chamadas de sudaneses, né? Porque moram nessa região chamada Sudão. Os sudaneses estavam divididos em 4 grupos étnicos. Eu vou colocar eles aqui, acompanhem aí para vocês verificarem que tem os nominhos complicados. Então vamos ver aí, olha só, nós tínhamos os povos iorubás, os gegés, fanti-axentes. Gente, eu não sei pronunciar muito bem essa palavra, mas vamos lá. Os guineanos sudaneses, que se subdividiam em fulas, mandingas, haussás e tapas. Então, gente, esses povos aí, entre os séculos 11 e 13, fundaram diferentes reinos, né? Reinos muito importantes. Os guineanos sudaneses se diferenciavam dos demais, pois eles receberam muita influência árabe na língua falada, na escrita,
principalmente na religião, adotando o islamismo. Vocês sabem o que é o islamismo? Vou colocar aqui para vocês o conceito, olha só. Religião fundada pelo profeta árabe Maomé por volta do ano 570, cujo Deus é Alá. A doutrina está em um livro sagrado, o Corão, que é fundamento escrito da fé islâmica, equivalente à Bíblia para os cristãos e a Torá para os judeus. Então, gente, vocês já perceberam que por mais que a gente esteja falando do mesmo povo, mas os hábitos são diferentes, até na questão da religião, eles foram influenciados pelo islamismo, que já é um outro tipo de religião diferente daquelas que geralmente prevaleciam lá no continente africano. E um dos reinos mais importantes formados pelos sudaneses é o reino de Gana. Vocês sabiam que Gana significa grandioso, então realmente era um reino bem grandioso. Gente, uma coisa muito legal do reino de Gana é que esses povos, eles eram muito bons mineradores, eles exploravam muito a prata e o ouro. Então eles eram um povo bem ricos, é tanto que esse reino ficou conhecido, o rei, aliás, do reino de Gana ficou conhecido como Senhor do Ouro. E aí a gente já consegue ver uma diferença. Enquanto no reino do Congo, os povos bantus, eles tinham uma habilidade na área da metalurgia, né, com os metais, forjar uma arma, um instrumento agrícola, já os povos do reino de Gana, eles já tinham essa habilidade em mineração. Gente, o reino de Gana era tão grande, né? E com o passar do tempo ele foi crescendo cada vez mais, que teve uma época em que ele foi governado por vários reinos. Um só não estava dando conta, então foi dividido. E aí cada região passou a ser governada por um rei e seus auxiliares diretos. E aí é muito interessante ver o crescimento dessa região. É tanto que em Gana, no reino de Gana, havia um grande centro comercial, onde era comercializado vários produtos. Então veja só a importância desses povos que formaram grandes reinos. Na próxima aula nós vamos falar sobre o comércio de escravos que a África, né, que as pessoas do continente africano acordaram com os portugueses. Então eles fizeram um acordo de negócios e aí começaram com algo que foi um período terrível da nossa história. Foi o período da escravidão. Então é algo que a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa debater. Estamos vivendo em um momento onde o debate sobre a questão racial é muito grande e a gente sabe a importância dos povos africanos no nosso país, porque eles ajudaram, eles fazem parte da base da formação do nosso país. Então, na próxima aula, nós iremos fazer essa reflexão. Mas, enquanto isso, pense um pouco sobre isso, veja qual é a sua opinião sobre todas essas questões raciais que estão sendo conversadas nos dias de hoje, sobre a questão do preconceito racial, o racismo. Quero que vocês pensem um pouquinho sobre isso, tá bom? E aí já formem o seu pensamento em relação a isso, para que na próxima aula a gente já comece a introduzir o conteúdo da escravidão no Brasil. Então, meus amores, a nossa aula termina por aqui. Beijinhos para vocês e até a próxima!